Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo para o nosso Mulheres na Habitação, histórias que inspiram. Durante esse ano de 2026, nós vamos mostrar quem são as mulheres empreendedoras que estão fazendo os cases de sucesso na habitação, na construção, no mercado imobiliário de Goiás. Nossa entrevistada de hoje é Mariana Costa, sócia-diretora da NAI Investimentos, do Grupo Tropical. Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você já vem de uma família, né, de construtores, de empreendedores da Tropical. Você faz parte da segunda geração. Você tem uma história aí que é da segunda mesmo, mas vamos falar da segunda geração para simplificar. Como foi que você viu o seu caminho? Como foi que você se interessou por esse mercado? Bom, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês, compartilhar essa história um pouquinho. Eu, na verdade, eu sou mais nova do que a Tropical, né? Então, quando eu nasci, a Tropical já existia, e a Tropical para mim era quase que um parque de diversões, assim, quando eu era pequena, porque à tarde minha mãe precisava ir comigo para os lugares, eu ficava lá. Lembro lá de quando a Tropical era na Avenida Tocantins e antes era pré-computador, né? Uhum. Então ficava aquele monte de fio assim das matricial, das impressoras, dos telefones, eu achava divertido demais. Então eu acho que o interesse apareceu, na verdade, muito focado nas relações familiares, né? Porque foi ali que eu cresci. Então meeting de corretores, o pessoal fazia nos fundos da casa da minha avó, no começo, tinha muito encontro no sobrado, que minha avó morava no setor sul. Então, para mim, era uma história muito... Eu achava muito bonito ver a construção da cidade feita com tanto amor. E de uma forma tão próxima, né? Assim, feita por uma família para as famílias. Então, isso que me interessava muito, a história, a comunidade, o que estava ali por trás daquelas histórias de construção da cidade, das habitações, dos lotes. Era gente fazendo trabalho para gente. Então, aquilo ali que eu achava muito bonito. E quando é que você faz a sua escolha profissional? Isso também foi uma trajetória que veio desde quando eu era criança, assim, desde pequena. Porque a primeira, quando eu tinha 11 anos, a gente começou um programa que minha mãe iniciou na empresa, né, de sucessão. Então, a gente começou até a participação como ouvinte, né, em algumas reuniões. Então, a primeira reunião de conselho que eu já fui na minha vida, eu tinha 11 anos. Você entendeu alguma coisa? Eu entendi a beleza de estar naquele lugar, sabe? Eu sempre achei assim... Você gostou do ambiente? Eu achava muito, muito bonito ver aquelas pessoas sentadas, conversando, discutindo, para poder chegar num lugar comum, para construir alguma coisa que fosse em prol da comunidade, dos colaboradores. Então eu achava aquilo muito mágico, sabe? E aí foi um processo natural. Minha mãe, que ficava muito à frente, ela era, na época, né, diretora de desenvolvimento organizacional, então, e eu sempre muito próxima dela, sempre via ela falando com muito amor da sucessão e planejamento sucessório e de profissionalização, preparação da gente para o mercado. E aí, com essa convivência com ela, a primeira coisa que me surgiu, assim, a primeira necessidade que me surgiu foi de me formar fora da empresa, profissionalmente, né? Por quê? Porque quem é filho de dono que já trabalhou dentro da empresa do dono sabe como é que é. Para mim, era muito desafiador, assim, eu achava que... O que é natural, né? Não, acho que é muito natural isso, de às vezes, assim, um erro que a gente, num lugar, fora da empresa, a gente comete um erro, a gente tem um feedback mais realista, digamos assim. Eu sentia que às vezes as pessoas ficavam meio sem jeito de me falar coisas que seriam, no final das contas, para meu crescimento profissional. E não só por isso, mas principalmente porque eu queria ver outras coisas, outras realidades. Eu queria entender como é que outras empresas funcionavam, eu queria entender como é que outros mercados funcionavam, coisas diferentes. Eu sempre gostei muito do diferente, sempre gostei de aprender coisas novas. Então, como eu cresci muito, assim, na minha adolescência toda, muito próxima da Tropical, quando eu fui começar, fiz estágio na Tropical,
fiz estágio na Identidade, na época, na empresa de na publicidade, agência. na agência. Fiz estágio também em outros lugares. E aí senti a necessidade falei, não, eu quero sair um pouco de Goiânia, quero ir para São Paulo, porque eu queria ver coisa diferente, coisa nova e coisa que eu considerava assim, né, deixa eu ver como é que é em grandes empresas, como é que funciona para eu entender gestão empresarial diferente do que eu já sei, né, que eu já tinha acompanhado ali durante a adolescência toda. Eu e minha mãe, a gente sempre conversou muito a respeito da empresa, a respeito de organização e processos organizacionais. E aí eu queria aprender coisas diferentes. E também porque é uma empresa familiar, então o almoço de domingo na casa da minha avó sempre virava uma reunião. Então eu tava, assim, né, reunião entre aspas. Então eu estava sempre aprendendo com a minha família a respeito do mercado. E aí eu sentia do negócio também. E do negócio, de empresa, né? E aí eu sentia a necessidade de aprender uma coisa diferente. Aí quando eu me formei, eu fui para São Paulo. Fui trabalhar numa consultoria lá, fui fazer MBA também, porque eu queria fazer fora. Em quê? MBA em gestão empresarial, né? E você formou em quê? Eu formei em Relações Internacionais. Okay. Eu tenho 2 faculdades, né? Relações Internacionais e depois eu fiz Direito. Mas aí na época eu fui fazer MBA em São Paulo, porque eu também sempre quis estudar em faculdade de ponta. Eu gosto muito, eu sou muito sedenta por poder aprender coisa com gente que sabe muito mais do que eu. Então, eu gosto muito de aprendizado e eu gosto muito da academia, sabe? Então, eu ir para a FGV também foi um ponto que eu queria bastante. Eu queria estudar administração de empresa dentro de uma faculdade que fosse de linha, né, de ponta. E aí fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo e aí na época, quando eu fui voltar, o que eu senti também de necessidade foi de, não, agora eu quero começar uma empresa minha, para poder sentir na pele o que é ter uma empresa, você fazer ela crescer lá do zero, entender como é que é o dia a dia, o processo em que basicamente você tem você e você mesmo, né, que você é o dono, o gerente, o coordenador, já era a NAI? Não, a holding existia, Okay. né? A holding da Tropical. Aí a Tropical são 4 irmãos, então a gente Okay. tem 4 holdings, eu fico em uma delas que é a NAI. Uhum. E ela já existia. Era uma agência de intercâmbio, eu abri uma agência de intercâmbio. E aí, abri ela do zero. Eu tinha um sócio, que foi um colega que estudou comigo, o Luiz Gustavo. E quando eu saí da sociedade, eu vendi a minha parte para ele. A gente era a nona ou 8ª maior loja do Brasil, em volume de vendas. Qual era? Road Study, que ela chamava. Aí, depois da pandemia, teve alguns problemas. Aí ele continuou a gestão e eu acho que, não sei como é que ficou hoje, mas na época, quando eu vendi para ele, a gente era a 9ª ou 8ª maior do Brasil. A nossa unidade de Goiânia, né? E aí, na época, eu fiz parte do comitê de marketing, que era nacional, então a gente pensava a estratégia de marketing da rede como um todo. Eu tinha outros assentos, eu era um dos assentos, né? Que foi uma escola muito grande para mim também. E aí, depois disso, foi que, quando eu vendi, aí eu fui para dentro da operação do Tropical. Você já sabia que você iria para Tropical? Não, as coisas foram muito orgânicas, assim, foram acontecendo da forma como elas... Eu não tinha um plano, assim, de ano tal, ou quando acontecer tal coisa, eu vou para dentro do Tropical. O que eu sentia era que eu queria ir para dentro do Tropical quando eu tivesse bagagem profissional suficiente para poder estar lá dentro. Porque eu sempre entendi que os meus tios e minha mãe eram as maiores referências que eu tinha de profissional, assim, eu sempre admirei muito eles, né, os meus 3 tios e minha mãe. E aí eu falei, bom, eu preciso para poder estar à altura que eu tenho muito chão para poder andar, né. E aí o dia que eu senti que de fato eu tenho bagagem profissional suficiente para contribuir com a empresa, com o negócio, aí eu acho que é o momento.